Vamos lá para mais um estudo. Eu vou falar agora rapidamente, em poucas palavras, por que Deus está escondido, né? Muitas pessoas se perguntam, se Deus existe, por que Ele não aparece, por que Ele não fala para a gente obedecer Ele, para a gente segui-lo? Por que Ele não toma uma atitude e aparece, todas as televisões vão falar com ele, dá uma entrevista, uma coletiva, né? E ele fala sobre ele próprio falando sobre o fim do mundo, ele próprio falando sobre Satanás. Por que escondido? Porque não é tudo claro. Aí ninguém ia se enrolar com falsa religião, com ateísmo. Seria melhor se Deus aparecesse e falasse logo claramente conosco. O Salmos 89, 46 fala assim: até quando, Javé, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Você vê que até o próprio salmista Davi se questionou por que Deus está escondido. Mas depois ele mesmo dá a resposta quando ele diz: porque o Senhor está irado. Porque o Senhor está irado. O que afasta o homem de Deus? O pecado. Jeremias, no livro do profeta Jeremias, fala: Deus não está longe de vocês. Deus não está surdo. Deus está muito perto. Mas o que nos separa de Deus são os nossos pecados, os nossos maus pensamentos, as nossas vontades que são contrárias de Deus. Então o ser humano, quando ele fica totalmente à vontade, se é livre, ele se afasta de Deus. Se der riqueza, então, saúde, beleza, você vai querer zoar com a vida. Juventude, dinheiro, riqueza. Muitas vezes o caminho do sofrimento é o caminho que leva o homem a suplicar a Deus. E Deus não se esconde. Quem se esconde é o homem. Se lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus veio ao encontro de Adão e Eva. Mas eles, sentindo-se em pecado, Deus estava ali e eles correram para cá, né? Aí Deus, pelo caminho, ele se entoca atrás da moita. É Deus que vem atrás do homem. Então, quando você lê também aquela história do segundo livro de Adão e Eva, quando a geração de Sete, praticamente, eles viviam só de oração, de comunhão com Deus, jejum, vigílias. Diz ali que eles viam os anjos diariamente, a cerca de 20 metros assim de altura, eles viam os anjos cantando, louvando, eles tinham comunhão. Logo nos primeiros tempos que Adão e Eva pecaram, Deus falava com eles, quando você vê no livro apócrifo, de primeiro livro de Adão. Você vê Deus sempre vindo, falando com eles, né? Mas eles buscavam, era comum você ver Adão e Eva orarem até o dia amanhecer. A gente ora 5 minutinhos, Deus vem aqui quando Deus está começando a se levantar para vir na nossa direção, amém. Entendeu? Não buscamos profundamente a Deus, porque também está escrito nos profetas: e me achará quando me buscares de todo o teu coração. Então o homem hoje pode ver Deus? Pode sim. Isaías viu Deus, Moisés, Paulo viu Jesus. Olha, então Deus está se escondendo? Não. Quem está se escondendo é os homens de Deus. Se vocês realmente quiserem ver Deus, ouvir Deus, busque Ele profundamente, vocês vão ver. Mas a gente vê ainda Deus por muitas outras maneiras. Através da Bíblia, que é a sua palavra. Através desse universo criado. Você vê esse documentário que a gente está assistindo sobre o cérebro?
que coisa fantástica, bilhões de neurônios, e eles são ligados com milhares de outros, e não tem uma fonte que controle isso tudo. Todos os bilhões de neurônios juntos é que fazem nós. A nossa vontade, a nossa inteligência, as nossas emoções, nossa ira, nosso amor, nossas vontades. Olha só que coisa fantástica. Isso não é produto de uma evolução, lógico que não. Deus criou. Você vê também ele falando nesse documentário da BBC, mostrando lá o simples cupinzeiro, milhões de cupins, e todos eles trabalham, e não é a rainha que manda neles não, que a rainha é mais burra que eles. Viu falando que o neurônio da rainha é menor do que o dos cupins que trabalham, trabalhadores. Ou seja, eles se sintonizam para construir aqueles campizeiros que é o tamanho de uma casa. É uma coisa fantástica. Tudo isso é evidências. O universo atesta que é um criador. São milhões de criaturas, são bilhões e bilhões de coisas incríveis no universo que aponta que tem um criador. Está entendendo? Então, há evidências de Deus. Deus se mostra por espelhos. Pelo espelho da Bíblia, pelo espelho do universo. Nós vemos que Deus está aí. Mas para você ver Deus e ouvir Deus, é preciso buscá-lo mais intensamente. Mas a promessa é que quando nós ressuscitarmos, aqueles que aceitarem Jesus receberão a vida e a ressurreição, e aí a Bíblia fala em Apocalipse. Deus nos chamará de filho e veremos Deus e estaremos sempre com Ele. E verão a Deus. Bem-aventurados os que servem a Jesus, que eles verão a Deus. Aí uma coisa corriqueira. E não agora como parece tão difícil. Mas não é difícil por culpa de Deus, não. É por culpa dos nossos pecados. Entendeu? Então que Deus abençoe vocês.